Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, 1º de dezembro, um presente aqui para o nosso programa, que é a volta do meu querido amigo Renato de Renzo, que já esteve aqui outro dia e no ar me prometeu que voltaria apenas para falar do Tantan. É uma história muito bonita. Essa associação hoje é uma associação, mas é um movimento, é uma revolução que é o Tantan, que está fazendo 30 anos. É uma história que é um exemplo para todos nós e que tinha que vir num programa para falar somente do Tantan, que está aí mudando as cabeças e as concepções e as ideias pré-fabricadas que nós tínhamos e que não nos interessa, ou até não supre mais, não resolve mais a complexidade que se transformou a nossa sociedade e as angústias do ser humano. Boa tarde, meu querido amigo Renato de Renzo. Que bom, é legal estar aqui com você mais uma vez, nós somos amigos há tanto tempo, que bom, voltando aqui. E me lembro que a última vez que você esteve aqui, nós íamos começar a falar do Tantan, mas o programa acabou. Então vamos começar agora. Como é que surgiu o Tantan? É muito interessante. Você sabe que a gente fala de comemoração de 30 anos, então aí resgata de alguma forma a história. Isso é muito importante, porque eu estou falando muito isso. Não é a questão do bolo da velhinha, mas é resgatar a discussão da cidadania. A questão dos direitos humanos, a questão das diferenças terem os valores e esses valores poderem contracenar abertamente, sem muro, sem grade, né? Você poder respeitar o outro, você poder ter tolerância com todo esse clima, com todo esse período que a gente atravessa e todos os outros que vão vir também, não é só agora, mas são várias coisas, são vários novos cenários, novas possibilidades, outras formas de saberes e de ignorância. Então, como lidar com tudo isso, né? A saúde mental é tudo isso. A saúde mental não é a pessoa que estava dentro de um hospício psiquiátrico, é a nossa saúde do dia a dia. A qualidade mental de uma pessoa, ela passa pela qualidade física, social e a mental. Esse é o tripé de que a gente podia dizer a pessoa está com saúde. Essa é a ideia de saúde, né? Diferentemente do que as pessoas imaginam ou do que as pessoas pedem, hospitais, né? Então, eu lembro... Mas aí o hospital não é saúde, é doença. É doença, exatamente isso. Então, quando as pessoas falam de saúde, elas não estão pedindo saúde, elas estão pedindo remédio, elas estão pedindo dores, elas estão pedindo aflições, né? Eu lembro até um tempo atrás, eu estava dando uma palestra numa universidade e existia um candidato muito forte para o governo de São Paulo. E ele prometia que ia colocar uma farmácia em cada esquina. Santos já está mais ou menos assim, né? Mas ele dizia que ia colocar uma farmácia em cada esquina e 24 horas e tal, não sei o que. E eu, no meio daquela palestra, falei, olha, vocês precisam saber interpretar o que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte, o meu governo vai ser tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas não se preocupem, porque tem uma farmácia em cada esquina. Então vocês vão poder aliviar as dores através da coisa. Então, o que falaria hoje uma população, o que falaria hoje as pessoas, se alguém subir num palanque e falar que eu prometo colocar um parque de diversões em cada esquina? Eu prometo trazer teatros, eu prometo cinema, eu prometo música, eu prometo uma calçada larga para que as pessoas possam caminhar, jardins para que as pessoas possam sentar e bater papo. O que falaria? Provavelmente essa pessoa não ganharia nenhum voto. Que triste. Não é triste? É triste, mas é isso que a gente está falando. Então, o 30 anos de Tantan é que representa isso. Na verdade, não tem um dia. A gente podia até dizer que os 30 anos vai acontecer o ano que vem. Porque se foi em 89, 2019. Mas eu quis exatamente fazer um ano de festejos, um ano que pudéssemos discutir a questão, de novo, da saúde mental, da qualidade de vida, a questão dos deficientes, a questão do surdo, cego, manco, gordo, negro, de todas essas pessoas que estão incluídas nisso. Não estamos falando somente daquela pessoa que baba,
Muito pelo contrário. Estamos falando daquela pessoa que não baba, mas usa uma máscara do tamanho de um bonde, tão grande, mas tão grande, que ele anda 24 horas doente e sempre no risco de acabar com ele mesmo. É o famoso estamos por um triz. Né? Então, essa é a Aliás, discussão. você posta de vez em quando isso eu aí. Gosto, Lá nas redes sociais eu vejo seus recadinhos. Estamos sempre por um triz. Estamos por um triz. E é muito sério isso. Quando eu faço essa cutucação, tem uma outra também que eu ponho muito, o pessoal gosta de falar assim, se tivéssemos um outro médico. Então, não é o médico em si, mas se tivéssemos outras opiniões, se tivéssemos outros amigos, se tivéssemos outras possibilidades, se tivéssemos outra forma de lidar com essas coisas que estão nos perturbando hoje, que estão bagunçando hoje, e aí estamos por um triz. Né? Então, eu acho que essa é a ideia do aniversário da Tantan. Essa é a ideia do Tantan 30 anos. É poder voltar a discutir de novo a cidade que queremos. A cidade que desejamos, a cidade que merecemos. Isso é importante, isso é fundamental. Então, o Tantan nasce lá atrás. Começa com a intervenção num hospício psiquiátrico da cidade. Na Casa Anchieta, isso em 89, que era uma marca muito feia para a cidade, principalmente para quem conhecia, porque tinha muita gente que passava nem estava aí, não sabia o que era aquilo direito. Mas aquilo era um antro, aquilo era um depósito de pessoas, as pessoas estavam jogadas lá dentro, um local para 180 pessoas estava com 700 pessoas, então era uma população imensa. As pessoas não sabiam o que tomavam de medicamento, as pessoas tomavam eletrochoque punitivo, né? As pessoas ficavam em cela forte, não existia água quente para um banho, alimentação duvidosa. Então, quer dizer, na verdade era um campo de concentração. Na verdade, os hospícios do Brasil serviram mesmo de depósito da ditadura, serviram para você colocar um parente que não era muito querido, ou tem uma história famosa no Rio de um empresário que ia se separar e para não dividir a herança colocou a mulher de um hospício e ficou com Mas tudo. Isso aí era muito comum, né, Renato? Você comum. Sabe que eu gosto muito de assistir aqueles filmes preto e branco, daqueles década de 40. De vez em quando, tem um filme, se não me engano, é com a Bárbara Stanwyck, que ela vê um assassinato e aí ela comenta com o marido e o filme todo é ele querendo trancafiar ela no hospício porque ela testemunhou. E eu já assisti vários filmes americanos, né? Naquela época a gente tinha muito filme americano preto e branco dessa década de 40, 50, que era comum isso aí, né? E mais recentemente eu me lembro que o Jânio Quadros fez isso com a filha dele. Com a filha dele. Com a Tutu Quadros, porque ela começou a falar mal do pai dela na mídia, Isso, e aí de repente a mulher sumiu, ele tinha internado a mulher à força. Mas aí agora né? há pouco mesmo, novela da emissora mais famosa aí, começa internando a pessoa num hospício que foge com um barquinho de madeira, não sei, uma loucura. Sim, a novela do Valcir Carrasco, não é isso? Ainda tem essas pirações, né? Essa cultura e tal do esconder e põe para a doença. E é uma coisa aterradora, bem, né? porque a novela ela passa bem isso e os filmes também, né? Que a família decide que aquela pessoa está pondo em risco aquele poder familiar e aí isso devia acontecer muito, né? Com certeza. Inclusive, na família Kennedy teve uma também, que lógico, a gente nunca fica sabendo exatamente até que ponto, né? Faziam lobotomia, depois daquilo também a pessoa já não era mais a mesma. Então, é um negócio meio aterrorizante. E aqui, vamos pegar numa outra faixa, mas, por exemplo, a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas, quando internavam seus familiares, ficavam com a aposentadoria, ficavam com o dinheiro. Então, também era interessante. Também era interessante porque às vezes aumentava a renda familiar. Até inclusive quando começou a desmontar, a chamar as famílias, as pessoas ficavam preocupadas, porque aí veio vai voltar uma boca para casa e esse dinheiro que a gente fazia uso para sei lá o quê, até para ajudar na família também. Não, interdição então, também, era um negócio meio truculento, né? Agora, você cita E não é tão longínquo, não. Até hoje a gente vê coisas desse tipo. Não é assim, a gente está falando de hospício, né? Que hoje não existe mais construção de hospício, não tem um aumento de leitos e uma série de outras coisas. Mas eu tenho um hospício que anda com a gente o tempo todo,
que é essa da discriminação, Sim. essa coisa do você pisoteando o outro, que é mais pobre, ou que tem menos poder. Esse é o isolar as pessoas. Acho que esse é muito grave e que corre dia a dia em todos os lugares. Numa loja, no emprego, essa coisa de você... A gente fala tanto de bullying, mas a gente fala também do assédio moral com as pessoas nos empregos. Então, é muito sério tudo isso. Então, se a gente ganha de um lado, porque a gente hoje fala de inclusão quase que como se estivesse falando de Coca-Cola, de Guaraná, ou se a gente fala tanto que é lei, e o Tiabacó também é lei, não pode excluir o jovem, a criança da escola, mas também colocar ele num canto, onde ninguém falar com ele, também é uma exclusão da própria sala de aula. Então, quer dizer, o tema ele é novo, moderno, para se conversar, para se discutir, para se falar. Né? Então é muito sério. Há 30 anos atrás a gente não via as pessoas com cadeira de rodas passeando, a gente não via as pessoas com paralisia cerebral passeando. As pessoas escondiam, era vergonha, exatamente, né? Escondiam. Então isso é muito sério. E assim, outro dia num programa, eu estava falando de educação e tal, eu falei assim, por que a gente a gente tem tanta essa coisa de começa a alfabetização e tal, por que a gente não começa a escola com gestos? Que os gestos, as pessoas entendem gestos. E isso é uma forma de alfabetizar. As pessoas se falarem por gestos. Então aí você não tem aprendeu mais, aprendeu menos, o cego, não sei o que. É gestos, são toques, são não sei o que lá. Aí até depois, você está falando uma coisa, eu não estou falando nada. Porque isso existe há 30 anos no Reino Unido. Há 30 anos existe isso. Não existe problema de comunicação. Todo mundo se comunica porque as pessoas usam exatamente esta forma de comunicação. Não é a Libras, os sinais brasileiros, outra coisa, mas é muito parecido. Mas eles criam símbolos, Rosema, na escola, isso se aprende desde pequenininho. Então, não tem isso. Você faz o símbolo tal, é refrigerante, o símbolo tal, não sei o que lá, e as pessoas se comunicam dessa forma. Basta ver que na Inglaterra o que acontece? Aos 21 anos, um autista recebe uma casa do governo. Ele mora sozinho. Então o que tem lá? É uma coisa interessantíssima. Você tem os educadores, o que a gente poderia chamar de governantes, governadores, que eles vão nas casas visitar os autistas. Eles moram sozinhos, independentes, cozinham e tal, você tem suas casas. E aí você tem a professora, tem a governanta, tem o que quiser, que vai todo dia lá para ver se aquelas coisas estão ok. Não é isolar, não estão isolados não. É um local que é a casa dele, a residência dele, não tem nada na porta, não tem placa, não tem nada, é a residência daquele cara. E assim, você vai residência com 9 pessoas, como você tem residência com uma pessoa, um flat que tem uma pessoa, porque aquela pessoa é mais agressiva, ou precisa de mais solidão, e essas coisas. Sim. Isso é muito interessante. Isso é muito... Porque cada um tem a sua necessidade. E isso é uma coisa que eu venho, brigando muito, porque os pais não vão viver para sempre. Eu tenho lá jovens já com 30, 40 anos até, e eu não estou afim de ficar com eles, não. Então eu falo muito isso, que precisamos criar repúblicas, amigos que moram juntos, e trabalham juntos, e têm sua casa, etc. Então isso são avanços, isso é uma coisa bacana. Então, independentemente do Tantan tem 30 anos, ele não quer ser uma instituição que fecha para as pessoas com deficiência ou não, ou amigos dos deficientes. Muito pelo contrário, ele quer ser um local que possa provocar políticas com os deficientes, políticas de saúde mental, políticas de cidadania, política de como viver melhor, essas coisas. Eu tenho lá, a gente já deu um pulo. Incentivar a autonomia, né, nesses Renato? 30 anos a gente já deu um pulo. Mas eu acho importante também essa coisa do hoje. Eu tenho lá um projeto que a gente faz, que ele chama assim, lá em casa é assim. Eu reúno as mães, cada um tem seu jeito de educar. Então essa troca, ela é salutar, importante. Isso é saúde mental. Porque às vezes o que acontece? Não, eu tenho quase que bater na minha filha todo dia porque vai pegar o shampoo e tal, não sei o que lá. E de repente assim, você já pensou em pôr o shampoo num copinho? É uma solução que é fácil. E essa briga, esse agudo, ele vai parar. Sim. Porque ele começa a ter uma disciplina, ele começa a ter uma outra forma de disciplinar. Então, essa invenção,
Essas coisas da às imaginação... vezes, às quando vezes, as pessoas moram juntas muito tempo, até ontem vim participar de um programa aqui na TV Com, e surgiu essa história, né, da doença mental, da violência, né? Então, muitas vezes alguém assassina alguém, então já quer mudar a política, mas às vezes é um caso isolado, sim, porque lógico, a pessoa naquele momento se desequilibrou. Às vezes ela é uma pessoa, vamos dizer, dentro da norma, mas estava sob violenta emoção. Então ela perdeu naquele momento o senso e assassinou alguém. Então esse equilíbrio mental, às vezes é difícil identificar numa pessoa que mora com a gente, né? Então, por exemplo, a história do copinho do shampoo, às vezes precisa é uma coisa boba, uma coisa assim, mas às vezes precisa ser uma pessoa de fora. Lógico. Por isso as mães todas conversando, é importante. E é legal isso. Então, lá em casa é assim. Então as pessoas discutem, conversam, trocam ideias. Puxa, você leva ideia boa, eu nunca pensei nisso. Exatamente. Muito é a melhor coisa, que isso é o trabalho de grupos operativos. Muito bom. É o grupo operativo. Você é o falando provocador que dessas ações. Ninguém... era muito difícil ver uma cadeira de roda na rua e as pessoas, quando tinham pessoas deficientes, escondiam em casa. Você sabe que ontem, na hora que você me falou isso, surgiu na minha cabeça, ontem eu vi uma cena muito bonita no shopping. A mãe vindo com o carrinho empurrando a criança e a filha vindo empurrando a mãe na cadeira de roda. E por uma coincidência, elas se conheciam. E eu assisti aquilo, porque eu não sou tida a tirar fotos, mas aquilo merecia uma foto. A mãe trazendo a criança no carrinho de neném e a filha empurrando a cadeira de roda da mãe. Pararam e ficaram conversando e trocando ideias sobre a criança, sobre a mãe. Foi muito emocionante aquilo, Renato. Eu parei para assistir, eu falei, que coisa. A gente aprende toda hora. Como a vida é bonita, né? É legal. Porque a mãe trazendo o neném no carrinho, cruzou com a filha trazendo a mãe na cadeira de roda, ambos no mesmo shopping se divertindo. Trocando. Isso é inclusão. Integradas. Né? É o que a gente tem feito também. A gente tem ido para os lugares, participado de vários encontros desse tipo e tal, e educando. Porque assim, a gente foi um belo dia, nós fomos fazer um desfile de modas num shopping da cidade e tal. Foi muito engraçado, porque tinha maquiagem para os modelos e não tinha para o pessoal tantã. Bicho, foi uma briga da peste, tá vendo? Então, é dessa forma. Você acaba, de alguma forma, também tendo que brigar, tendo que exigir, tendo que dizer isso também tem direito e etc, etc. Então, a gente só quando circula é que a gente educa. Exatamente. Porque, como diz a gente fala muito isso lá no Tantã, quem fica parado é poste. Isso. Então, a gente tem que circular. E a história, eu tive vários momentos assim, de pessoas que estavam na Anchieta, que não atravessavam um shopping ou determinados locais porque tinha uma birra, porque tinha e fazendo as pessoas atravessarem, fazendo as pessoas enfrentarem aquela situação, é que as coisas deram um outro tom, melhoraram, funcionaram de outra forma, etc. Tem histórias fantásticas desse tipo e que acabou de alguma forma as pessoas assim até virando amigos e etc. Né? Mas eu tenho histórias fantásticas de pessoas que, se não fosse essa circular pela cidade, entender que a cidade é de todos e que você pode circular assim e tal, e que quando você circula que você se torna notável, que você se torna uma pessoa, uma estrela que brilha e chama atenção. Que, aliás, todos somos, né, Renato? Você sempre defendeu isso, né? Isso, exatamente. O brilho está então, aí. É o educar, né? Educar. Porque educo orientar, dirigir. Educar e guiar, né? Quer dizer, guiar para fora, né? Quer dizer, você trazer o teu brilho. Que é o que vem, que é a disciplina e não a obediência, né? E não coisa totalmente diferente, né? Exatamente. É o que eu falo sempre, né? Que é muito na sua linha. Você ensina seu filho a obedecer, só obedecer, o que ele vai fazer na vida? Ele só vai obedecer. Amanhã ele vai estar obedecendo o traficante. Né? Então você tem que ensinar seu filho a fazer boas escolhas para ele, mas não só para ele, porque tudo volta, né? Tudo tem consequência. Eu gosto muito de uma história das trincheiras. Eu não sei se eu vou errar talvez o nome da pessoa que fala da síndrome da trincheira, ou eu que inventei a síndrome da trincheira, mas a cultura da trincheira é muito interessante. Que a trincheira é uma possibilidade de você não conhecer o outro. Você se defende, né? Você se defende. E mais, com a ideia de alguém.
Porque se você tirar a trincheira, pode ser que você se apaixone pelo outro lado. Exato. Entendeu? E esse então, é o medo, né? Isso é o medo. Entendeu? O medo, às vezes, medo. eu noto isso até em debates nas redes sociais, né? Dá a impressão que aquela pessoa tem tão pouca certeza do que ela pensa e ela não quer perder aquilo, que vai que você me convence. E o que faz? Eu conheci uma pessoa que falou, não, aquela pessoa, você compra uma ideia de outro, né? Exato. Você não tem essa possibilidade de conhecer, de construir uma nova história, uma nova outra coisa, né? Aí você pergunta, como é que você sabe? Exatamente. Você viu? Então essa coisa da trincheira, essa cultura da trincheira, ou síndrome da trincheira, é muito séria. É sim. Ela é muito séria. E assim, foi usado na guerra, né? Quer dizer, aquele povo não presta, aquele povo não sei o que lá, a gente faz... Eu nem sei quem é. Né? Mas eu sei que eu estou do lado de cá, você está do lado de lá, então não chega perto, porque a gente pode se apaixonar e aí vai virar amor, e aí vai ser complicado. Né? Porque na guerra você não pode fazer perguntas. Exatamente. Você recebe um fuzil e diz assim, atire em tudo que se mexe. Então, Pronto. e era um pouco isso, as instituições, elas funcionavam meio que assim, a trincheira da sociedade, a trincheira que tem dentro, então nós tínhamos lá dentro uma cultura, aqui fora outra, a qualificação era muito colocada, então você está dentro de um hospício, então logo você é qualificado de desqualificado, eu estou na rua, sou qualificado. Então é isso, eu falava muito isso na época, eu falava assim, olha, nós estamos na verdade com 2 hospícios, o de fora e o de dentro. E o projeto nada mais é do que apresentar esses 2. Quer dizer, muito interessante isso, porque era a quebra da trincheira. Isso é muito legal, porque depois, muito tempo depois, fui encontrar isso em literatura, entendeu? Isso eu falei que engraçado. Aliás, Machado de Assis tem um conto maravilhoso, né? O Alienista, que ele fala exatamente isso, né? Ele começa, ele é o juiz da loucura alheia e ele começa, gente lá pra dentro. De repente, ainda bem que ele não perdeu a lucidez, porque quando ele olhou pro lado, só viu ele de fora e os outros todos lá dentro, eu falei, não, mas peraí, então acho que o louco sou eu. Então liberou todo mundo e ele que foi lá pra dentro. E é legal, isso, essa coisa da exclusão, da construção do feio, está em todo mundo, isso é muito, muito sério, né? Está em todo mundo. Então, você vê às vezes o que é uma produção horrorosa, mas ela vem escondida de um doutor, ela vem escondida de uma farda, ela vem escondida de não sei o que lá, então ela logo passa a ser uma coisa, ela não é mentira, né? Assim como, por exemplo, vamos pegar as eleições, a pessoa até ontem, ela era nada, e aí ganhou o título de passou a ser o doutor fulano de tal. Né? E aí as pessoas têm um respeito fora do comum e a pessoa dá opinião fora do comum e que é uma coisa boba. Né? Eu lembro, por exemplo, perfeitamente de vereadores que falaram assim, olha, estou fazendo um projeto de fazer um parque para deficientes. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. A gente lutou tanto pela inclusão, para que todo mundo pudesse entrar em todos os parques, você vai dar um projeto para um parque para... Isso não existe, está fora. Então, mas eu não sei como é que a gente conseguiu dobrar o cara, mas era uma coisa absurda e que o cara estava querendo propor como sendo uma coisa maravilhosa, fantástica. Assim como, por exemplo, vamos criar a casa a casa do deficiente, a casa do... a história dos guetos, né? A casa uma do necessidade autista, de botar as pessoas isso. Nos escaninhos, né? Não existe esse tipo de coisa, quer dizer, isso é ultrapassado, isso aí é fora, está por fora. A gente está precisando hoje essa construção que vai misturando e que vai saindo frutos bacanas, possibilidades outras e tudo mais. Eu fico muito bravo quando telefonam para mim perguntando se tem lá menino para você cumprir a cota do deficiente na empresa, entendeu? Aí chega lá, é explorado, chega lá, fica com avental, você fica no caixa, que é para todo mundo que passa no caixa ver você lá, entendeu? Então, mas não faz nada. Eu estou cansado de visitar e assim, onde está o menino? Você olha, o menino está dormindo, o menino está vendo joguinho no computador, não está fazendo absolutamente nada. Então, fica uma mentira da mentira da mentira. Sim. E com uma placa desse tamanho na porta, de isso, aquilo. Né? A empresa que valoriza, não sei o que, não valoriza coisa nenhuma, uma grande mentira. Então, precisamos sim educar, precisamos sim conversar muito, porque tem uma coisa mesmo nobre, lidar com pessoas de uma forma nobre, de uma forma, de fato, de excelência. Não, e outra coisa, né, Renato? Hoje se sabe, e quando eu falo hoje é em termos de Brasil, porque lá fora, desde a década de 50, talvez até mais antiga ideia de que o cérebro é plástico. Então, antigamente, quando nascia uma criança deficiente, encostava lá,
total, coitada da criança. Hoje você vê as crianças que nasceram contaminadas, né, pelo mosquito, que desenvolveram Zika, que tinham prognósticos terríveis. Os olhos do mundo estão no Brasil, porque é um caso inédito. As crianças estão sendo incentivadas, estão sendo observadas e elas estão atingindo desenvolvimentos que ninguém imaginaria. E o cérebro está correspondendo ao incentivo. E aqui no Brasil não se investe em superdotado. Pelas estatísticas, 10 milhões de superdotados no Brasil, mas só temos 10 mil diagnosticados e 4 mil acompanhados. Olha a pobreza de cérebro. São crianças que têm um QI elevadíssimo, porém emocionalmente são crianças, precisam de acompanhamento e não têm. Muitas vezes elas são segregadas pelos próprios professores que têm medo daquela criança, porque o deficiente todo mundo tem pena. Então, de certa forma, é ruim ter pena, claro, mas tem mais boa vontade com elas. As pessoas são mais prestativas com elas. Talvez imagine que tem mais espaço no céu. Talvez, mas o superdotado sofre, porque eu já escutei pessoas, doutores, até doutoras, doutores, dizendo assim: pô, mas tem direito à aceleração, mas emocionalmente ela não está preparada. Mas para isso ela tem direito por lei a psicólogo, para ela não pensar que ela é melhor do que os outros e começar a esnobar. Ela veio melhor em certos aspectos para ajudar os outros. Então ela precisa ser preparada para isso, é quase uma missão, né? E aí ela se torna uma incluída. Teve uma audiência pública que eu fui aqui sobre educação e era a inclusão social na escola. E eu esperei todo mundo falar, só falaram de deficiente. Aí quando abriram a palavra, lá me inscrevi e falei: como é que está a inclusão social do superdotado? Porque a criança superdotada ela sofre muito, ela não tem com quem conversar, ela fala uma coisa que ninguém entende. Então precisa de um acompanhamento e é garantido por lei. E ninguém lembra dela. E ela poderia ser um grande incentivo. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou mais. Acho que ninguém lembra que todas essas pessoas, superdotado ou não, antes de tudo são crianças. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas estão querendo passar tempo, estão querendo atravessar tempo, estão querendo pular etapas. Então isso é muito complicado. Isso gera uma geração inteira de pessoas, às vezes, com deficiências outras, né? Porque pulamos etapas. Exatamente. A etapa nós somos crianças. Eu, por exemplo, sou contra quando alguém fala assim: porque essas crianças são o futuro do Brasil. Então, se é futuro, senta aí, quando vocês crescerem, você já aparece. Não, nós somos presente. É claro. Criança é presente. É claro. Então, você está dando a responsabilidade antes de dar instrumentos. Exatamente, não. Ela tem a sua função, ela é desse tamanho, ela carrega desse tamanho, ela vê o mundo desse tamanho, ela é criança. E acabou. Então, ela é o futuro do país. Eu não sei se ela vai durar um ano. Sabe o que eu penso também? Olha lá, estourou o nosso tempo, que pena. Tem que voltar mais vezes. Mas eu penso assim, você pega um superdotado, como a gente sabe hoje, que a convivência de um superdotado com um deficiente pode dar uma coisa magnífica. Nossa, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas esse é a grande coisa que precisa acontecer. As pessoas se tornam excelência, ou não sei o que lá, não é para sobressair ou para ficar acima. Muito pelo contrário, é para se misturar. Perfeito. E entender que é dessa forma que se forma uma sociedade. Às vezes, uma solução de um robô vem da pessoa que você menos espera. Exatamente. E talvez com menos formação. E ela que dá, como foi o caso dos breques nos carros que tinham lona. Foi um rapaz, um senhor que falou, mas não dá para quando dá a ré, a lona voltar para o lugar? E foi isso que foi feito. Mas foi uma pessoa que não tinha nada a ver com engenharia, com nada, não sei o que lá. Estava na mesa de reuniões e deu a ideia. E é isso. A riqueza é isso essa. aí. Porque a sabedoria é essa. Nós temos o tempo inteiro trocando sabedorias. A gente não percebe. Perfeito. Né? Meu amigo, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como sempre, eu nem faço intervalo quando esse meu amigo vem, porque é muita coisa linda, nova, criativa. E espero vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que você pode rever esse programa quantas vezes quiser, porque a gente põe tudo no YouTube para você assistir, quem não assistiu, e rever quando quiser. Até lá, voltamos logo.
Estou feliz. Muito, muito, muito feliz. Eu sou surda. Eu sou feliz. Deve ser de bruços, ficar de pé de cor. E falar de inclusão vai realmente muito mais além. Falar de diversidade também. Praticar é a verdadeira forma de amar. Um ao outro. Como somos, como desejamos, como podemos e como realmente queremos ser.